Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos professores da EBD, Jardim Balneário, nossa subsede. É uma satisfação mais uma vez estar com os irmãos para juntos, falarmos um pouco sobre a nossa lição de domingo agora, lição de número 11, 14 de março de 2021. Já estamos aí, quase terminando esse trimestre e tem sido bênção para cada um de nós, Creio que para os irmãos também tem sido enriquecedor para a Igreja do Senhor Jesus. Também, não somente o Jardim Balneário, mas todos, os irmãos do campo, do Ministério de Provetar que tem nos acompanhado, tem acompanhado os nossos vídeos, que o Senhor venha abençoar a todos, venha prosperar o seu ministério docente. Amém? A nossa lição de domingo, o título é Compromissados com a Evangelização. Texto áureo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A verdade prática diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Então, meus amados irmãos, essa lição ela fala de uma área, que é muito carente no meio evangélico, que é a evangelização. A gente ouve muito sobre evangelização, mas praticamos muito pouco. A evangelização é uma área ainda que está engatinhando, no meio das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas que nós intitulamos pentecostais, ainda muitas delas ainda pecam muito na questão da evangelização. E sabemos que a evangelização ela é uma ordem expressa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu essa ordem para a igreja. Evangelizar não é uma opção, mas é uma ordenança do Senhor. Então, a igreja que não evangeliza é uma igreja que está fossilizada, uma igreja que está, não digo morta, mas está caminhando para isso, porque ela precisa levar adiante aquilo que ela recebeu. Então, a evangelização é importantíssima para o alcance das almas perdidas, daqueles que estão sem Cristo, morrendo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, a nossa lição, ela como sempre, está dividida em 3 tópicos. Nós temos aqui a divisão da lição em 3 tópicos. Então, como eu sempre faço, nós vamos analisar os pontos-chaves por tópico, tá bom, irmãos? Então, cada tópico tem um ponto-chave, tem uma verdade chave, para que venhamos desenvolver esse tópico. Então, a introdução, ela trabalha com a categoria de reino de Deus. É importante nós entendermos isso, que nós não estamos a serviço de um império humano, nós não estamos a serviço de simplesmente uma denominação, mas nós estamos a serviço do reino de Deus. Então, uma coisa que deve ser analisada é a visão de reino. Nós devemos ter a visão de reino de Deus. Se nós não tivermos a visão de reino de Deus, nós não vamos alcançar as almas perdidas. O que percebemos hoje é que a visão de reino tem sido substituída pela visão imperialista, a visão de império. Então, o império, ele subjuga pessoas, O reino de Deus, não. O reino de Deus, ele faz com que as pessoas alcancem a salvação, permite que as pessoas alcancem a salvação.
Então, essa visão de reino de Deus, ela é importante, porque o reino de Deus, ele deve crescer. Alguns pensadores estão até escrevendo sobre isso nos dias atuais, que para que o reino de Deus cresça, os impérios humanos devem diminuir. Às vezes a gente confunde, né, o imperialismo evangélico com o reino de Deus. Então hoje temos muitos, entre aspas, imperadores, né? Muitas igrejas pentecostais, neopentecostais se tornaram em impérios humanos. Mas nós não estamos aqui para propagar, nós não fomos chamados para propagar impérios humanos, nós fomos chamados para propagar o reino de Deus. Amém? Então é importante essa visão da introdução, o reino de Deus que cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Então, a evangelização não busca a adesão de pessoas a uma denominação. A evangelização visa a conversão de pessoas a Cristo Jesus e o ingresso no reino de Deus. Isso é importante. No ponto 1, no tópico 1, nós temos uma análise dos fundamentos da evangelização. Tá? Análise dos fundamentos da evangelização, e esses fundamentos, né, apresentam ou eles mantêm a evangelização como prioridade da igreja. A evangelização ela deve ser uma prioridade. Ela não deve ser vista como algo em segundo plano, terceiro plano, não. A evangelização é algo prioritário, deve ser visto como prioridade. Ela deve ocupar a agenda da igreja de forma prioritária. Então isso é um problema sério que vivemos. A nossa agenda ela é sufocante. Então nós precisamos repensar a nossa agenda e colocar a evangelização como prioridade nessa agenda. Os irmãos sabem que a agenda das igrejas hoje é muito apertada. E às vezes nós estamos vivendo num ativismo ao invés de exercer uma evangelização ativa, estamos no ativismo, né? Ao invés de termos uma fé ativa, estamos vivendo um ativismo. O ativismo é você fazer muita coisa, né, e não refletir sobre elas, né? E o reino de Deus não é assim, não é você por muito fazer, mas você precisa fazer a coisa certa, né? Então a evangelização deve ser apresentada na igreja como prioridade, né? Um projeto prioritário que envolva toda a igreja. Então, um dos fundamentos da evangelização está lá no número 1, do tópico 1, o Evangelho. O Evangelho é o fundamento. Nós não devemos pregar outra coisa senão o Evangelho. Por quê? Porque só o Evangelho, ele transforma o ser humano. Se nós pregarmos outra coisa senão o Evangelho, as pessoas não serão transformadas. Então, o fundamento da evangelização é o Evangelho, né? Que são as boas novas de Cristo, a mensagem de salvação, libertação, transformação do ser humano. Nós não podemos pregar ideias humanas, nós não podemos pregar pensamentos denominacionais, nós não podemos pregar a tradição denominacional, apesar dela ser importante para a denominação, mas nós não podemos pregar a tradição humana. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque só o Evangelho transforma o ser humano. E o Espírito Santo de Deus, ele atua quando o Evangelho é pregado, né? Deus tem compromisso com a sua palavra. Se nós pregarmos outra coisa, Deus não terá compromisso com aquilo que estamos falando. Amém? Então, o primeiro fundamento da evangelização é o Evangelho. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Amém? No número 2, nós temos um outro fundamento aqui da evangelização,
que é Cristo como o único Salvador do mundo. Por quê? Cristo como o único Salvador? Porque o Evangelho, ele é cristocêntrico, né? Jesus é um único mediador entre Deus e os homens. Então, nós não podemos substituir a mediação de Cristo. Nós não podemos substituir a salvação que vem do sacrifício de Jesus. Então, o segundo fundamento aqui apresentado pela lição da evangelização é Cristo como o único Salvador. Nós precisamos apresentar a Cristo, pregar a Cristo, como disse o apóstolo Paulo, né? Pregar Cristo e esse crucificado. Porque se pregarmos uma pessoa, né? Nós não podemos pregar uma pessoa, por mais importante que ela seja. Nós não podemos apresentar esta pessoa, né? A não ser a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho não é personalista. O Evangelho é cristocêntrico. Então precisamos pregar a Cristo. Amém? Temos também um terceiro fundamento, que é a igreja como uma agência, né, legítima da evangelização. O Senhor, ele deixou a igreja como a legítima e autorizada agência para a pregação do Evangelho. É missão da igreja. A pregação do Evangelho é missão da igreja. A igreja, ela tem uma natureza proclamadora. A igreja, ela tem uma natureza proclamadora, ou seja, ela proclama o Evangelho em tudo aquilo que ela faz. Então a igreja, ela tem essa missão. Quando eu falo igreja, não falo a igreja, não somente a denominação, mas eu falo a igreja, o corpo de Cristo, tem a missão de proclamar o Evangelho. Ela é a agência de Deus na terra para a proclamação do Evangelho. Se a igreja não pregar, quem é que vai pregar? Né? Se a igreja não evangelizar, quem é que vai evangelizar? Então foi dada à igreja de Cristo, que somos todos nós, cristãos, a missão de evangelizar. Se a igreja não pregar, as pessoas não chegarão ao conhecimento do Senhor Jesus, como diz-nos a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Então a igreja é a agência de Deus para a evangelização. A igreja precisa estar conscientizada disso. Tá bom, irmãos? Então, a natureza da igreja é proclamadora. A igreja, ela tem autoridade de Deus para anunciar o Evangelho. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem os dons espirituais. A igreja tem a palavra de Deus. Ela tem autoridade para isso. No tópico 2, nós temos uma questão teológica, né? O autor aqui da lição, ele trabalha agora a questão teológica. No tópico 1 foi a questão fundamental, né? Bibliológica, vamos dizer assim, né? Uma questão bíblica. No tópico 2 é uma questão teológica, uma fundamentação teológica, né? E ele enumera aqui duas visões com relação à obra do Senhor Jesus. Por quê? Porque houve uma discussão histórica, e até hoje há, né, uma discussão histórica sobre o alcance da expiação de Cristo, ou seja, o alcance da morte de Cristo, da obra expiadora de Cristo, do perdão de Cristo, da salvação. Será que a salvação é para todos? Será que o perdão de Deus é para todos? Ou não? Será que Jesus morreu por um grupo, né? Por um grupo predestinado à salvação? Ou será que ele morreu por todos? A teologia pentecostal segue a linha da expiação ilimitada, né? Existe a teologia reformada que segue a linha da expiação limitada, ou seja, que a ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Nós sabemos que nem todos serão salvos, mas
todos podem ser salvos, né? A gente sabe que quando a gente fala da pregação do Evangelho, tem uma frase interessante de um teólogo inglês chamado John Blanchard. Ele diz o seguinte: não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo o mundo. Ou seja, a nossa missão é pregar a todo mundo. Não quer dizer que todo mundo vai aceitar essa mensagem, mas a nossa missão é pregar a todos. Por quê? Porque a expiação de Cristo foi ilimitada. Jesus derramou seu sangue por todos, por toda a humanidade. Então nós temos essa base teológica, né, para a nossa evangelização. Senão, não saberíamos a quem pregar. Mas cremos que Jesus morreu por todos, isso com base na palavra de Deus, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a base teológica da evangelização, e nós pentecostais temos, né, essa fé, né, esse credo de que a expiação de Cristo ela foi ilimitada. Jesus morreu por todos. Amém? Agora, não significa que todos serão salvos, porque, né, depende da aceitação de cada pessoa, né? Mas nós temos que levar Cristo a todos. Amém? Então, esse tópico de número 2, ele trabalha a base teológica, os irmãos podem aprofundar mais, né, na aula. No tópico de número 3, nós temos a evangelização local e transcultural. Então, a análise aí já é do aspecto prático da evangelização. O tópico 1 foi o aspecto bíblico, o tópico 2 foi o aspecto teológico, e o tópico 3 agora o aspecto prático, a prática da evangelização. A evangelização, ela é conceituada como o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Então, evangelização é comunicação. A igreja, ela tem hoje uma gama, né, de meios, de mecanismos que ela pode utilizar para evangelizar. Porque evangelizar é comunicar o evangelho. Você pode comunicar o evangelho através de folhetos, você pode, né, comunicar o evangelho através de literatura, de revistas, né, comunicar o evangelho através da televisão, né, de rádio, né, pela internet. As redes sociais estão aí. Nós podemos utilizar os meios possíveis para comunicar o evangelho. Então a igreja, ela precisa utilizar esses meios. Esses meios estão aí para serem utilizados por nós com sabedoria, né, com inteligência. Precisamos utilizar não somente os nossos púlpitos para pregar, mas precisamos utilizar todos os meios que estão disponíveis. Não existe, antigamente tinha aquela frase, a televisão é do diabo, a internet é do diabo. É para quem sabe usar. Satanás está usando a internet, mas nós podemos usar a internet para evangelizar, né, para pregar o evangelho. Então a evangelização é comunicação do evangelho. E aí existem as várias formas, os vários métodos, as várias estratégias que podem ser desenvolvidas. No número 2, nós temos as missões. A missão, ela está dentro, né, da grande comissão. Só que a missão, ela já envolve algo mais abrangente, né? A missão envolve a questão da comunicação do evangelho até outras culturas, né? Existe a comunicação do evangelho local. A evangelização é uma missão local. Mas existe a missão, por exemplo, nacional, né? Você pode alcançar outros estados, né? Por exemplo, no Brasil, que é um país continental, vamos dizer assim, né? Nós precisamos fazer missões nacionais, alcançar tribos que não foram alcançadas
né, que estão no nosso Brasil, né, as missões urbanas, né, tribos urbanas, grupos, né, culturais, subculturas que existem na nossa nação. Então, são as missões nacionais. E as missões transculturais, que ultrapassa os limites nacionais, que alcança outra nação, que alcança outras etnias, outros povos, línguas, né? Então, a missão transcultural, ela envolve uma preparação, né, daquele que envia e daquele que é enviado, né? Estamos falando de missões transculturais, que você vai pregar o evangelho a pessoas de culturas diferentes da sua. Então exige uma preparação. E a igreja tem essa obrigação de realizar missões culturais. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus, né, ele disse que o evangelho deveria ser pregado até os confins da terra, ele não diz, né, de uma forma que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Não, é simultâneo. Olha o que diz a palavra de Deus, né, Mateus, capítulo de número Atos, né, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: e esse evangelho do reino será pregado, né, será pregado tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é uma prática, uma ação simultânea da igreja. Nós, primeiro vamos fazer missões aqui locais, depois vamos fazer missão nacional, depois a missão transcultural. Não, nós precisamos pensar nas três coisas ao mesmo tempo. Jerusalém, Samaria, né? Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, as quatro, né, áreas, ao mesmo tempo. Jerusalém, onde estamos, né? Judeia já é uma região maior, seria o nosso estado, vamos dizer assim, né? Samaria já seria algo maior ainda, né? Uma extensão maior, né? Vamos alcançar outros estados. E até os confins da terra, quer dizer, outras nações. Então a igreja precisa trabalhar isso simultaneamente, porque as almas estão morrendo sem Cristo. Estamos num contexto de morte e muita gente que está morrendo sem nunca, né, ter ouvido o evangelho. Então, missão, ela é simultaneamente local, nacional e transcultural. A igreja que não investe em missões é uma igreja fadada ao fracasso. A igreja que não investe em missões, ela está desobedecendo a ordem do Senhor. Que venhamos nós permanecer na palavra de Deus, né, na grande comissão, levar adiante essa grande comissão, obedecendo a palavra de Deus, e que venhamos orar para que todos os líderes evangélicos, todos os pastores, todas as lideranças tenham a evangelização e missões como prioridade na agenda da igreja. Amém, irmãos? Os irmãos aí são convidados a curtir, né, esse vídeo e também a se inscrever lá na nossa página no Facebook. Amém? Que Deus abençoe a todos, bom domingo a todos, que Deus dê uma aula abençoada a todos os irmãos. Amém.